Está pensando em fazer um processo seletivo para entrar no mestrado ou entrar no doutorado, ou mais, já está num processo seletivo em andamento, mas não sabe muito bem quais são os próximos passos ou como você pode se preparar? Eu sou a Amália, no Pesquisa na Prática de hoje eu vou dar algumas dicas para você se organizar para o processo seletivo da pós-graduação estrito sensu. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! A gente já falou aqui no canal, a gente até fez uma série de vídeos aqui no canal há um tempo atrás sobre como entrar no mestrado. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima dessa playlist de 8 vídeos que a gente fez falando sobre processo seletivo, como entrar no mestrado. Mas nesse vídeo eu vou dar algumas dicas se você está participando de um processo seletivo, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, para você ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais tranquila com esse processo, mais ou menos saber quais são os próximos passos, e eu tenho certeza que você vai sair muito bem. Mas antes de eu falar dessas dicas, para tudo, se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa, ou melhor, na tua futura pesquisa. A primeira dica que eu dou, se você está pensando em fazer um processo seletivo, é escolher o seu programa de pós-graduação. Eu confesso que eu penso o processo seletivo para o mestrado e para o doutorado de uma forma, é algo que você vai precisar de um pouco mais de tempo para se organizar. Não é uma coisa assim, tipo, descobri hoje, me inscrevi e foi lá. Pode acontecer, né? Mas isso é um pouco mais raro de acontecer. Geralmente, para os processos seletivos do mestrado e do doutorado, a gente requer um pouco de organização porque tem uma série de exigências ali que você vai precisar se organizar de forma antecipada. Mas se você está pensando em entrar no mestrado e no doutorado, o primeiro passo, a primeira dica que eu te sugiro é que você pesquise sobre os programas de pós-graduação da sua área de conhecimento ou de outras áreas de conhecimento, mas que você tenha interesse em fazer. E aí conheça um pouco desses programas, veja a avaliação, a nota que a CAPES fornece para esses programas, porque essas notas de avaliação, elas demonstram, de certa forma, como que está estruturado o programa, se o programa tem mais qualidade, está bem mais estruturado. Então é interessante que você olhe a nota desse programa até para ver se ele vai perdurar, né? Quanto menor a nota, mais provável que esse programa venha futuramente a fechar de repente, se ele não melhorar de nota. E programas de pós-graduação com uma nota maior tendem a durar mais tempo, e aí você pode fazer com um pouco mais de tranquilidade o seu mestrado ou o seu doutorado. Dentro dessa pesquisa que você vai fazer, é interessante que você olhe também as linhas de pesquisa de cada programa de pós-graduação. Como que mais ou menos funcionam os programas de pós-graduação? Eles são grandes programas de pós-graduação em uma grande área do conhecimento, como por exemplo o meu é na área da administração, mas cada programa de pós-graduação eles têm linhas de pesquisa, que são linhas de pesquisa onde os professores e as professoras estão mais organizados dentro de uma pequena área de conhecimento, né, que está dentro desse grande guarda-chuva temático, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o meu programa de pós-graduação tem 2 linhas de pesquisa, a linha de pesquisa em marketing e a linha de pesquisa em estratégia. E aí os professores, as professoras, orientadores e orientadoras são diferentes para cada linha de pesquisa. Tem professores e professoras especializados na área de marketing, que seguem essa linha de pesquisa da área de marketing, e tem professores e professoras que seguem a linha da estratégia, que aí é outra área de conhecimento, mas as duas estão dentro da grande área que é a administração. Então é legal que você olhe, conheça os programas de pós-graduação que existem no Brasil, que estão disponíveis e que têm áreas de conhecimento, linhas de pesquisa mais relacionadas à sua área de conhecimento, ao que você quer pesquisar, porque isso vai te ajudar até na forma de como você vai estruturar o seu pré-projeto e de como você vai conduzir a sua pesquisa, porque querendo ou não, quando a gente estuda algo, principalmente no mestrado e doutorado, tem que ser algo que a gente gosta, porque senão complica um pouco as coisinhas. Se até o que a gente gosta, às vezes a gente quer jogar pro alto, imagina o que a gente não gosta. Então olhe com calma, avalie cada um dos programas de pós-graduação que você tem interesse em fazer, conheça as instituições, conheça os professores que dão aula em cada uma dessas linhas de pesquisa. É legal que a gente pesquise bastante sobre cada um dos programas de pós-graduação que a gente quer participar do processo seletivo. É muito importante que a gente conheça a instituição, o programa de pós-graduação, a forma como ele está organizado, antes mesmo da gente ver se está alinhado, né, com o que a gente espera do mestrado, do doutorado, e se a gente quer, então, participar desse processo seletivo.
Importante também que você conheça o tipo de instituição. É uma instituição pública? É uma instituição privada? Como que ocorrem os processos seletivos? Quantas vezes por ano? Esse processo seletivo está aberto? Não está? Como que funciona? Isso tudo, geralmente essas informações, tanto de avaliação do programa pela CAPES, quanto currículo dos professores e das professoras, as linhas de pesquisa, geralmente a gente encontra facilmente nos próprios sites das instituições de ensino. A gente entra lá no site e a gente consegue visualizar todas essas informações de uma maneira muito fácil, muito tranquila. Você também pode recorrer à plataforma Sucupira da CAPES, que é uma plataforma que tem todas as informações de todos os programas de pós-graduações que estão avaliados, né, que estão até registrados no Brasil pela CAPES. Então você entra lá no site da própria plataforma Sucupira e você pode pesquisar quais são os programas de pós-graduação dentro da sua área de conhecimento, quais são as notas desses programas de pós-graduação, e ali também você já começa a conhecer um pouquinho sobre os programas de pós-graduação que você tem interesse. E aí, conhecendo a instituição, que tipo de instituição que é, se é uma instituição pública, se é uma instituição privada, você também vai ter uma ideia até de valores, porque às vezes nas instituições privadas, os programas de pós-graduação, de mestrado, doutorado, é necessário pagar uma mensalidade, aí você vai ver os valores, vai poder se organizar. Alguns programas de pós-graduação nas universidades públicas, eles são gratuitos, e aí também tem que levar em consideração que o processo seletivo pode ser um pouco mais até concorrido, né, porque provavelmente vai ter mais pessoas concorrendo para aquelas vagas. Nas instituições privadas também vale, às vezes, conversar com alguns professores, conversar com alguém que já fez mestrado, doutorado naquela instituição, porque algumas instituições possuem bolsas. Tanto bolsas para pagar para dedicação exclusiva de mestrando e doutorando, se for do seu interesse, como bolsa que a gente chama de bolsa-taxa, que é uma bolsa fornecida por instituições governamentais ou não governamentais que pagam a mensalidade do mestrado ou do doutorado para você poder cursar, mas não te dão um valor para você receber como se fosse um salário, que é o meu caso. Eu tenho bolsa-taxa, minha instituição é uma instituição privada, essa bolsa-taxa é fornecida pela própria CAPES, né? Desde que eu entrei no doutorado, ela paga a mensalidade da instituição onde eu estudo, a minha mensalidade, mas eu não recebo salário nenhum, eu não recebo bolsa nenhuma, eu não recebo nenhuma ajuda de custo para a vida. Eu só recebo esse valor que serve para pagar a mensalidade da instituição privada. Então, muitas vezes, quando a gente vai entrar no mestrado e doutorado, a gente não sabe que existem essas possibilidades, né? Existem várias possibilidades, existem bolsas governamentais, existem bolsas fornecidas por instituições privadas, empresas que acabam ali pagando para mestrandos, doutorandos e doutorandas fazerem a sua pesquisa ao longo do mestrado, ao longo do doutorado. Muitas vezes as próprias instituições que contratam seus funcionários, seus colaboradores, acabam também incentivando que eles continuem os estudos, entrem no mestrado, entrem no doutorado e auxiliam com o pagamento dessas mensalidades também, né? A bolsa não viria da universidade, mas viria, se você está empregado, empregada numa empresa que fornece esse tipo de bolsa, é legal até conhecer, ver se existe essa possibilidade de conversar com as pessoas da sua empresa para ver se existe essa possibilidade, né, deles financiarem o seu mestrado ou o seu doutorado. Existem várias possibilidades e é legal que a gente se informe antes de participar do processo seletivo. Bom, passar dessa fase de tentar conhecer um pouquinho como que funciona o programa de pós-graduação e as possibilidades, você pode avaliar lá o edital, então, como que é o processo seletivo, porque todos os programas de pós-graduação, eles abrem um processo seletivo num período específico do ano, para que hajam as inscrições dos interessados, das interessadas, e eles lançam um edital, um documento lá com 2, 3, 4, 5 folhas, explicando como que vai ser esse processo seletivo, quais são as datas, quais são as exigências, quais são os critérios avaliados para os candidatos e para as candidatas, o que você precisa entregar como documentação, tudo isso está explicado no que a gente chama de edital. Então você entra no site da instituição, entra lá dentro do site da instituição, vai ter o site do programa de pós-graduação e aí lá vai ter todos os detalhes desse edital,
e leia com atenção, porque nesse edital é que vai explicar certinho todas as exigências ao longo do processo seletivo. Aí você tem que olhar, vai ter algum tipo de prova? É uma prova específica? É uma prova que eu preciso fazer na própria universidade? É uma prova que eu preciso fazer fora? Por exemplo, alguns programas de pós-graduação têm uma prova de conhecimentos que é feita pelo próprio programa de pós-graduação ali naquele momento do processo seletivo numa data específica. Pode ser online, pode ser presencial, não sei como é que está agora com a questão da pandemia. Outros programas de pós-graduação exigem uma prova que é feita por outra instituição, que foi o caso do meu programa de pós-graduação. A maior parte dos programas de pós-graduação em administração no Brasil acabam usando a pontuação de uma prova que a gente faz na ANPAD. A ANPAD é a Associação Nacional de Pesquisa e Administração. Então, a ANPAD, que é essa associação, ela faz uma prova, acho que 3 vezes por ano, e aí você faz essa prova lá na ANPAD, recebe o teu certificado, a tua pontuação, e aí com essa pontuação é que você vai fazer o processo seletivo no programa de pós-graduação em administração na universidade, que aceita essa prova. É assim que funciona, pelo menos na minha área, na área da administração. Se eu não me engano, na área da economia também existe uma prova, só que seria da ANPEC. Posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano é isso mesmo. Então, assim, você precisa ver que tipo de prova que eles exigem. É uma prova feita pelo próprio programa? É uma prova feita em outro lugar? Se é em outro lugar, como que eu me inscrevo? Quanto que custa? Quando que acontece essas provas? O que eu preciso saber para poder fazer essa prova, para você se preparar, poder estudar e se sair bem na prova? Porque isso vai melhorando o seu ranking, né, o seu posicionamento no processo seletivo. Quanto melhor você sair na prova, melhor você vai ficar ranqueado, provavelmente, no processo seletivo. Outra coisa que você tem que olhar também no edital é se o teu processo seletivo desse programa de pós-graduação exige a entrega de um pré-projeto, ou seja, um pré-projeto de dissertação ou de tese. Você vai ter que fazer um projeto de tese, um projeto de dissertação ao longo do mestrado ou ao longo do doutorado, mas alguns programas de pós-graduação pedem que você mande um pré-projeto, que é uma versão menor desse projeto, uma versão mais sucinta, mais condensada, mas nada mais é do que tentar entender qual é a tua capacidade ou as tuas habilidades em fazer um projeto de pesquisa. Se você sabe escrever de forma científica, se você sabe estruturar um projeto de pesquisa, se você sabe citar, e todas essas informações com certeza você encontra aqui mesmo no nosso canal para te ajudar a fazer um projeto, um pré-projeto de pesquisa. Mas aí você tem que se preparar, porque provavelmente você vai ter que fazer uma pequena revisão de literatura, fazer leituras para poder organizar o seu pré-projeto e enviar para esse processo seletivo. Outra coisa também importante e a maior parte dos processos seletivos exigem a etapa de entrevista, onde você vai conversar com uma banca de professores e professoras sobre a tua intenção em fazer aquele programa de pós-graduação, aquele mestrado ou aquele doutorado. É importante sempre na entrevista manter a calma e tranquilidade, né? Conversar da forma mais sincera possível e sempre tentando demonstrar o quão interesse você tem em fazer mestrado e doutorado, porque os programas de pós-graduação no Brasil, avaliados pela CAPES, um dos critérios de avaliação é se os alunos e as alunas entram e terminam o mestrado dentro de 2 anos e terminam o doutorado dentro de 4 anos. Então, eles querem alunos e alunas que entrem no mestrado e que entrem no doutorado e que realmente tenham disponibilidade de tempo e vontade de fazer a pesquisa, né, de conduzir o mestrado e o doutorado dentro do prazo exigido, porque as prorrogações acabam impactando nesse critério de avaliação na nota do programa de pós-graduação. Então, sempre demonstrar na entrevista o seu interesse em fazer o mestrado, em fazer o doutorado, em se dedicar, porque eu sempre digo que mestrado e doutorado não é mais uma pós-graduação, não é mais uma capacitação profissional. Mestrado e doutorado é uma jornada de vida, é algo que você tem que querer muito, porque não é fácil para entrar e, teoricamente, ninguém é obrigado a fazer mestrado ou doutorado, né? Graduação, ok, para atuação profissional, realmente, às vezes a gente acaba sendo obrigado a ter o diploma para atuar profissionalmente. Às vezes a gente precisa fazer uma especialização ali, lato sensu, uma especialização um pouco mais simples, né, para ter uma promoção no emprego, alguma coisa assim. Mas mestrado e doutorado, você realmente tem que querer fazer, vocês têm que estar decidida a fazer,
porque é uma jornada de vida, vai ter muitas mudanças, tanto na sua forma de pensar o mundo, quanto na sua vida, porque a gente está fazendo mestrado, doutorado, e a vida continua, ela não para, e o mestrado e doutorado requer bastante dedicação. Então, eles querem entender isso na entrevista e você precisa demonstrar o quanto você está disposto a se dedicar para o mestrado e para o doutorado. Eu espero que essas dicas, então, tenham te ajudado a pelo menos saber para que lado se assopra num processo seletivo e já começar a se preparar. E claro, se você começar a identificar alguns programas de pós-graduação que você tem interesse em fazer, mas que o prazo já terminou de inscrição, não se preocupe, você pode começar a pensar agora, começar a se preparar com bastante antecedência para quando abrir então o processo seletivo, daqui a alguns meses, você já esteja então com o currículo pronto, com o teu pré-projeto, com tudo organizadinho para você passar, fazer o processo seletivo e aí eu tenho certeza vai aumentar muito as possibilidades de você passar e entrar no mestrado e entrar no doutorado. E aí, você está fazendo um processo seletivo? Como é que está sendo esse processo? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!